Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Creio que todos que estão aqui hoje entendem que a glória é para Deus. Amém? Amém. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, cremos em Deus. Cada um tem a sua visão, concepção, revelação. E crer em Deus é um facto básico para todo o ser humano. Todos nós temos que crer. O facto que nós queremos é o facto que nós estamos aqui, cada um sentado numa cadeira, queremos que não vamos cair ao chão. Não é? Crer é um sentimento que todo o ser humano tem, às vezes de uma forma errada, mas todo o ser humano tem o sentimento de crer, de acreditar. Hoje queremos falar sobre crer. O que é crer? O que é crer no mundo atual? O que é crer no momento atual? O que é crer nesta hora, neste tempo, neste momento? Então começo por dizer que crer é conceber um legado a gerações e criar linhagens de aliança. Toda a mãe, todo o pai que tem filhos, ele espera que os seus filhos sejam criados segundo aquilo que ele pensa, que eles pensam, que os pais pensam. Então eles, na sua pequena imaginação, imaginam a vida do seu filho a partir daquele momento que ele nasceu. Então é importante que cada pessoa, no mínimo, creia que está a conceber um legado a gerações futuras, mas agora eu quero ir mais longe. Que crer não é somente conceber um legado às gerações futuras, mas também a criar linhagens de aliança. E é sobre isso que nós hoje vamos pensar um pouquinho. Pensar sobre gerações e linhagens de aliança. Por exemplo, antes de nós... E podemos, quem tem Bíblia pode ir abrindo em João 3,16. João 3,16. Não é o versículo que nós vamos ler, mas João 3. Enquanto abrimos a Bíblia, João 3, eu vou dizer que vocês sabiam que Abraão um dia ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus dizia-lhe: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, Abraão não sabia exatamente para onde ia. Porque a mensagem de Deus: eu vou-te mostrar para onde has de ir. Então começa a caminhar, não é? Ele não sabia para onde ia, mas uma coisa nós temos convicção: ele sabia com quem ia. Abraão não sabia para onde ia começar a caminhar. Abraão estava na sua terra natal, em Ur da Caldeia, saiu da sua terra natal e começa a caminhar. E Deus diz-lhe: eu vou-te mostrar aonde vais ficar. Mas ele não disse: olha, vais para a terra tal. Não, começa a caminhar e eu hei-te mostrar. Então Abraão não sabia exatamente para onde ia. Mas Abraão sabia com quem ia. Ia com o Deus que tinha falado com ele. E é isto que às vezes nós temos que pensar um pouquinho. Nós não entendemos tudo que Deus nos diz.
Mas temos que saber que se Deus fala connosco, Deus está connosco. Na caminhada, naquela direção. Não é? Então João escreve estas palavras no verso 8. E é assim que as coisas acontecem. João 3,8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, ouves o som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aos olhos humanos, aos nossos olhos que ainda são limitados, eu estou a dizer que ainda são porque um dia não serão limitados, mas neste momento ainda são limitados. O destino com Deus é imprevisível. Nós não sabemos para onde vamos. Mas sabemos que Deus está connosco. Porque a Bíblia diz que Deus está connosco. O próprio Senhor Jesus diz: estarei convosco todos os dias. Então, o caminho, o percurso, a caminhada é que vai revelar, primeiro, isto é muito importante aquilo que eu vou dizer, a caminhada vai revelar, o percurso vai revelar que eu dependo de Deus e não dependo de mim próprio. Qual é a percentagem, qual é o grau de dependência que eu tenho de Deus no meu caminho, na minha caminhada? Então, esse caminho, essa caminhada vai revelar o grau, a percentagem de dependência que eu tenho de Deus. É importante pensar nisto. Deus fala, assim como falou com Abraão, fala com cada um de nós, de várias formas. Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que Jesus foi revelado de várias formas, fala de várias formas. De várias formas, cada ser humano recebe a revelação de Deus. Agora, qual é o grau ou a percentagem de dependência que cada pessoa tem de Deus? Já tinham pensado nisto? Qual é o grau de dependência que eu tenho de Deus? É fácil, por exemplo, na congregação dizer amém, eu dependo de Deus. Mas eu não estou a dizer na congregação, no culto. Eu estou a dizer no dia a dia. Porque a vida com Deus não se resume à hora ou ao tempo do culto na congregação. Sabia disso? Eu vou repetir. O nosso relacionamento com Deus não está dependente do momento do culto. A nossa dependência, o nosso relacionamento com Deus deve estar dependente de Deus em todo o tempo. Em toda a hora, em toda a circunstância, em todo o lugar. Por exemplo, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que há histórias de homens de Deus que dependeram mais de Deus uns do que os outros. Não é? A Bíblia fala que no início foram criadas gerações. Essas gerações que foram criadas porque o homem concebeu outro homem, o outro homem concebeu outro homem, com a graça de Deus. Eu esta semana eu li uma história que eu fiquei assim a pensar, fiquei mesmo durante algum tempo a pensar. Um aspecto prático que quase ninguém pensa nisso. Quantos aqui já comeram pelo menos uma vez tâmaras?
Ok. Vocês sabiam que as tâmaras, no seu processo normal, porque hoje há processos químicos que aceleram muitas coisas, mas estamos a falar, tâmaras no seu processo normal demoram entre 80 a 90 anos a serem reproduzidas. Estou a falar no aspecto normal, porque hoje em dia há muitos processos mecanizados que aceleram os processos, quer nas tâmaras, quer noutra coisa qualquer. Enfim, pronto. Mas no seu processo normal, as tâmaras demoram entre 80 a 90 anos a se reproduzir. E há uma história muito interessante de um jovem que chega ao pé de um ancião, de um senhor já idoso, e pergunta: porquê é que você está a semear tâmaras? Você não vai ver essas tâmaras. Porque a lógica normal é só daqui a 80 ou 90 anos é que vai ver alguma coisa. E ele responde: se eu pensasse dessa forma, nunca iria comer tâmaras. Se toda a gente pensasse dessa maneira, nunca ninguém iria comer tâmaras. Então eu estou a projetar para o futuro, para as gerações que hão de vir. Assim foi a geração de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e caminha para uma terra que eu te hei de mostrar. Vamos trazer esta história para o momento presente que nós estamos aqui. Se um dia, numa hora, num momento, não é? Deus dissesse a cada um de nós: sai da tua terra, larga a tua parentela e começa a caminhar para um lugar que eu te hei de mostrar. Como é que nós iríamos pensar nisto? Será que eu estou a ouvir a voz de Deus? Será que eu não ando a ver muitos filmes? Hoje é muito comum, não é? A pessoa sonhar, porque enche a cabeça de muitos filmes, de telenovelas e muitas coisas, não é? Então a pessoa sonha, imagina situações, não é? Concluo com isto para dizer o seguinte: a geração de Abraão era uma geração de fé. E fé é agir sem racionalizar. Fé é começar a caminhar sem ver o que é que vai dar, sem ver o resultado. Abraão criou, naquele momento, uma geração de fé. Ele foi o primeiro. Abraão ouve a mensagem e ele criou. Depois de Abraão veio Jacó. Mas, agora, aqui um pequeno interregno. Deus tinha dito a Abraão que lhe ia dar um filho. Imagina agora, aqui um exemplo mal comparado, Deus falar com a irmã Aurora. A irmã Aurora vai ter um filho. A irmã Aurora diz: o pastor está, enfim, uns parafusos a menos. Porque é a lógica atual. A lógica humana e a lógica atual. Não, lógica humana e lógica atual. Não é? Deus diz a Abraão: vais ter um filho. Mas sabe que eles já tinham... por exemplo, se eu dissesse à Letícia e ao seu querido esposo: vocês vão ter um filho, é absolutamente natural, normal. Estão na idade de... Não é? Agora, com a irmã Aurora, não.
Não é normal, não é? Pronto. E foi isto exatamente que aconteceu. Deus fala com Abraão e diz: vais ter um filho. Até que a mulher dele começa a rir. Piada. Se fosse hoje, a mulher dele diz assim: não, andas a ver muitos filmes mesmo. Como é que não tem lógica. Não, o nosso corpo já não tem aquele poder para recriar. Mas o que Deus diz, sabe uma coisa? O que Deus diz, acontece. Não interessa a situação. Mas Abraão começou a pensar naquilo e ela, a mulher, a Sara, não, se calhar Deus precisa aqui de uma ajudinha. Vamos dar uma ajuda a Deus? Hã? Quantas vezes já passou pela vossa cabeça isto? Vamos dar uma ajuda a Deus? Se calhar eu ouvi mal. Se calhar não é bem assim. Vou dar aqui uma ajuda a Deus. Então Abraão vai lá ter com a criada e pronto, e arranjar aí as coisas. E meteu o pé na argola. Sabe uma coisa? Ele meteu o pé na argola e tem consequências até hoje. Estamos a falar de gerações. Certo? No entanto, naquele tempo surge uma outra geração, a geração de Isaac. Geração que vive debaixo de uma promessa. Meu irmão, minha irmã, você vive debaixo de quê? De fé? De promessa? Abraão viveu da fé. Isaac viveu da promessa. E mais tarde vem Jacó. Complicado agora. Agora, depois de uma família, de uma geração, que eles criaram família. Ao criar família, criam geração. Certo? Depois de uma geração de fé, depois de uma geração de promessa, vem uma outra geração de esquemas. Porque, note uma coisa, por vezes esquecemos um detalhe. Quando acontece um deslize lá atrás, esse deslize pode vir no meio das gerações. O esquema que aconteceu com Abraão entrou pela geração sem ver, então surge Jacó cheio de esquemas. Jacó era um personagem cheio de esquemas. No entanto, Deus está por cima de todo o esquema. Amém? Amém. No entanto, Jacó, sendo uma geração de esquemas, ficou disponível para nos experimentar a mudança de Deus. Todos nós falhamos, todos nós por vezes também entramos em esquemas, mas o importante, o mais importante, é estarmos disponíveis para a mudança em Deus. Todas as gerações, e nós poderíamos falar sobre muitas gerações, mas todas as gerações erguem linhagens e heranças. Há heranças que nós herdamos dos nossos tetravós. Há heranças, há linhagens que vêm e que nos atingem. E o que eu quero frisar nesta manhã é que é muito importante: linhagens e heranças e linhagens que levantam altares. Isto é, linhagens que levantam Deus. Linhagens que querem que Deus seja o Senhor da sua vida. No entanto, se há heranças, nós temos que analisar essas heranças. Por vezes, o altar que nós levantamos está quebrado. O altar que nós levantamos precisa ser restaurado.
O altar que nós levantamos precisa ser consertado. Porquê? Porque quando se trata de altar, o altar é lugar de sacrifício. E o fogo de Deus não desce ao altar se o altar não estiver consertado. As alianças, elas têm que ser estabelecidas de ambas as partes. O altar é um lugar de sacrifício segundo o pacto, segundo a aliança. Digo isto vezes sem conta. As alianças são eternas. Se elas não forem eternas, elas não são alianças. E tudo isto é visto na área espiritual, no mundo espiritual. Quero-vos dizer mais uma vez que o mundo espiritual é mais real do que o mundo visível. Vou dizer outra vez, o mundo espiritual, o mundo invisível é mais real que o mundo visível. Há mais movimentação espiritual do que qualquer pessoa possa imaginar. Quem tem o DNA de Deus carrega uma linhagem profética. Quem tem o DNA de Deus carrega em si a palavra de Deus. Quem tem o DNA de Deus transmite vida. Se nós pensarmos em Adão afetou toda a humanidade com o pecado. Toda a humanidade ficou afetada. Adão criou uma geração de pecado. No entanto, voltamos a Abraão. Abraão afetou toda a humanidade ao envolver-se, como eu disse, com Agar. Até hoje, o mundo está em guerra. Tomem atenção àquilo que eu vou dizer agora. O mundo hoje está em guerra por causa da tal ajuda a Deus. Hoje, o Médio Oriente está em guerra. O mundo todo está em guerra por causa da ajudinha a Deus. Pela graça de Deus, Abraão também depois teve que reconhecer, depois do deslize, depois teve que reconhecer que Deus era Senhor. Então foi aí que ele criou uma linhagem de fé. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Há uma linhagem de fé a partir de Abraão. Mas Abraão teve que aprender com a lição. Costuma-se dizer que nós podemos controlar, de certa forma, as nossas escolhas, as nossas decisões. Não podemos controlar o resultado das nossas escolhas ou decisões. Abraão criou uma linhagem de fé, porém antes ele criou uma guerra até hoje. Até hoje. Hoje o mundo está em guerra por causa desta decisão. Por causa deste deslize. Vamos falar de outra pessoa, Davi. Davi afetou toda uma linhagem, toda a humanidade, porque através de Davi veio Jesus. Toda a vida, todo o homem, toda a mulher tem que se reconciliar e restaurar a sua vida com a linhagem da aliança. O mundo pode dar as voltas que dá. As pessoas podem tomar as decisões que tomam. Mas têm que voltar sempre ao início. Têm que voltar sempre à aliança.
Vou dar aqui alguns exemplos da sociedade atual que nós vivemos. A sociedade atual põe um rótulo em cada geração, gerações recentes. Por exemplo, as gerações do ano 60 eram chamadas de gerações hippie. Quem é que se lembra? Geração hippie. Depois, bem mais recente, foi denominado uma geração rasca. Hoje há gerações denominadas gerações X e geração Z. Notem bem agora aqui um pequeno detalhe. No nosso abecedário, Z é a última letra do alfabeto. Sim ou não? Ok. Quem quiser anotar, anote e depois pode ir ao YouTube e ver mais do que uma vez isto. Está considerada a geração Z, é a geração menos cristã da história. A geração Z é considerada a geração menos cristã de toda a história. Vou repetir. Considerada a geração menos cristã de toda a história. No entanto, toda esta geração passou por dentro da igreja. Ouviram o que eu disse? A geração menos cristã, onde a maioria cresceu dentro da igreja. Mas é a menos cristã. Pergunto eu agora. Qual é a herança que você quer deixar para a sua linhagem ou próxima geração? Toda a história, ou pelo menos a maioria de toda a história, ouviu falar de Deus, ouviu falar do amor de Deus, ouviu falar que Deus perdoa os pecados, que salva. Mas hoje é a geração menos cristã. É a geração que resiste mais a Deus. Então é um momento para que nós possamos pensar. É um momento para que nós possamos parar e perguntar a nós próprios: o que é que nós estamos a criar? O que é que nós estamos a fazer? Quer para os nossos filhos, que é a continuação da nossa linhagem, quer para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para todas as pessoas com quem nós lidamos no dia a dia. O que é que nós estamos a fazer? Note, por isso as estatísticas dizem: a geração atual é a geração menos cristã. No entanto, a maioria andou dentro das igrejas. É a geração que resiste mais à palavra de Deus. No entanto, a maioria conhece a palavra, mas resiste. Não quer ter uma aliança com Deus. Não quer ter um pacto com Deus. Não quer viver da fé e da promessa. Não quer mudar a sua vida. 3 gerações que eu mencionei agora: fé de Abraão, promessa de Isaac e disponibilidade para mudança de Jacó. Percebeu? Fé é crer em Deus de uma forma integral. Viver das promessas é crer em Deus de uma forma integral. Estar disponível para mudança é crer em Deus de uma forma integral. Deu para entender? Abraão creu em Deus, mesmo sem ver. E isso lhe foi imputado como justiça, está escrito. Isaac, o filho da promessa. Afinal de contas, havia uma promessa. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós é que precisamos da ajuda dele. Amém. E porque nós precisamos da ajuda dele, nós precisamos estar disponíveis para que ele nos transforme.
Deus não transforma ninguém que não fica disponível. Amém? Deus, eu vou dizer outra vez para que vocês entendam. Deus não transforma ninguém que não está disponível. Porque Deus é um Deus muito simpático. Deus não vai violar ninguém. Deus não obriga. Deus não é... Eu estava a ouvir esta semana. Deus não é um ditador. O diabo é um ditador. Deus não é um ditador. Então é importante que possamos atentar para esta verdade. Eu tenho que crer em Deus. Eu tenho que viver da promessa de Deus. E eu tenho que estar disponível para que Deus não mude. Amém? Vamos ficar de pé.